Derrota no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil para o Juventude. De quem é a culpa? A culpa é do Mano Menezes? A gente fala sobre isso logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Não, né? Também não tô bem não, depois da derrota de ontem, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Né? O Fluminense perdeu por 3-2 para o Juventude lá em Caxias do Sul e agora precisa vencer o jogo por 2-0, né? Por 2 gols de diferença para se classificar direto ou por 1 gol de diferença para levar a decisão da vaga nas quartas de final para as penalidades máximas. É importante a gente sempre lembrar que a Copa do Brasil é uma competição extremamente importante do ponto de vista esportivo, pois concede uma vaga, né, para o seu campeão para a Libertadores da América, e do ponto de vista financeiro, porque a premiação é muito alta, é muita grana que o campeão e também o vice recebem. Já vi muita gente falando, tanto Twitter, quanto YouTube, quanto Instagram, um monte de bobagem. Ih, rapaz. Né, dizendo que foi um erro poupar os jogadores desse jogo. Perdemos para o Juventude, como pode, o Fluminense é o Fluminense, como pode poupar, tem que ir com tudo, e mais um monte de abobrinha, né, que sempre a gente escuta, a gente lê nas redes sociais. Eu não sei se esses queridos e queridas sabem, o Fluminense está na zona de rebaixamento ainda. Apesar das 3 vitórias no Campeonato Brasileiro seguidas, o Fluminense ainda está na zona de rebaixamento e tem um jogo dificílimo no domingo contra o Bahia, que o Maracanã vai estar lotado, mas é um jogo muito, muito, muito difícil. Não sei se esses queridos e queridas também sabem, né, que o Fluminense tem um elenco envelhecido, né, aliás, muito envelhecido, e que esses jogadores não vão conseguir dar conta. Mesmo o Thiago Silva, com toda a disciplina que ele tem com a preparação física, ele não consegue jogar todos os jogos. Então o Mano acertou, sim, em poupar esses jogadores e poupou os jogadores certos. Né? A fisiologia ajuda muito. Olha, fulano está para estourar, melhor não jogar. Então você não coloca o fulano que está para estourar para que ele não estoure e fique um tempão fora do time. Então o André ficou no Rio, o Cano ficou no Rio, Samuel Xavier, Arias, Ganso estavam no banco de reservas e o Mano acertou inteiramente. E o Fluminense começou bem o jogo. Né, com um time recheado de reservas, o Fluminense começou bem o jogo, fez o gol logo aos 3 minutos, numa boa jogada pela direita, teve uma chance com o Serna também, logo depois de fazer o segundo, mas se tem uma coisa que ele não é bom é na finalização, e ele demonstrou isso ao chutar de perna direita, cruzado, e a bola saindo à direita do goleiro do Juventude. E o primeiro tempo foi muito controlado pelo Fluminense. Quem estava um pouco descontrolado era o Juventude, que tomou 4 cartões amarelos só no primeiro tempo. O Fluminense tomou 1, o Fábio, né, e o Juventude tomou 4. Né? Então o jogo estava razoavelmente tranquilo para o Fluminense. Se não tinha grandes chances de aumentar o placar, também não sofria muito com os ataques do Juventude, uma pontada ou outra do time gaúcho, mas nada extremamente contundente. E aí vem o segundo tempo. Né? E se o Mano acertou ao poupar jogadores, ele errou muito, errou rude nas substituições. Tá? Em primeiro lugar, ele tira o Marcelo, né, que não é meia e que não fez uma grande partida como meia e não vai fazer uma grande partida como meia, né, por não ser meia, repetindo, né, só na cabeça do Mano, e tira o Nonato. O Nonato se machucou e aí o Nonato saiu. E aí entra o Felipe Andrade. E aí eu fico pensando, o porquê entrou o Felipe Andrade e não entrou o Alexander? O Felipe Andrade não é volante. Né? Para aquela galera lá os influenciadores, agora com o Mano Menezes acabou o improviso. Tinha o Thiago Santos, volante de zagueiro, o zagueiro Felipe Andrade de volante, o lateral esquerdo Marcelo de meia. Parem de falar merda, por favor. Tá? Analisem o todo e não apenas a vontade de vocês ou o que a galera que pensa pouco quer ouvir. Aqui não tem passação de pano. Tá? Então, errou e errou muito.
né? O Felipe Andrade, ele na categoria de base, ele sempre foi um líder da zaga. No profissional, ele ainda não se provou, enquanto o Alexander já se provou. Tá? Então, foi muito errada, né, a substituição que o Mano Menezes fez. E aí, logo depois das substituições, o que acontece? 2 gols do Juventude, né, assim, um atrás do outro, e o Fluminense fica atrás. E aí ele mexe de novo, e aí coloca o Arias, coloca o Ganso, né, ele tira o Lima, ele tira o Serna, e aí ele faz outra substituição que ele imaginou que fosse acontecer, tirando o Cauã Elias e colocando o John Kennedy. O John Kennedy não joga bola, acho que desde a final da Libertadores. E o Cauã Elias vem fazendo seus gols. O problema não era o Cauã Elias, o que o time ia melhorar colocando o John Kennedy no lugar do Cauã Elias. E aí o resultado, ele toma outra bola na rede. O Juventude faz 3-1. E naquele momento o Fluminense estava simplesmente jogando fora, a classificação, porque aí teria que fazer 3 gols no Rio ou 2 para ir para pênaltis. Mas a sorte acompanha às vezes, nem sempre, mas às vezes. E aí aos 49 minutos, como diriam os narradores de rádio antigo, ao apagar das luzes, o Thiago Santos faz o gol no cruzamento do Arias. E aí os influencers devem estar dizendo que a estrela do Mano Menezes que colocou o Arias e fez o cruzamento para o gol do Thiago Santos. E o Thiago Santos dá uma sobrevida ao Fluminense na Copa do Brasil. É importante dizer que eu acho que se o Fluminense jogar com vontade, e tiver a condição de colocar o seu time principal na próxima semana, no jogo de volta, o Fluminense passa pelo Juventude com alguma tranquilidade. O jogador do Juventude que mais dá algum trabalho é o Jean Carlos, que é bom tecnicamente, mas é um moleque chato, que simula falta, que finge agressão, ele enche o saco nesse sentido, mas igual a ele tem um monte. Ele sabe jogar, não é nenhum gênio, mas sabe jogar, e deu trabalho ontem ao Fluminense. E o Mano Menezes não errar nas substituições, porque tá difícil conseguir ter um padrão de jogo com erros sucessivos em substituições. Tirar o Cauã Elias, colocar o John Kennedy, não faz sentido nenhum, a menos que o Cauã Elias tenha pedido para sair. E colocar o Felipe Andrade, não o Alexander, aí faz menos sentido ainda. Aí não tem sentido nenhum, não tem nenhuma explicação, porque o Nonato se machucou e era para entrar o Alexander, ficar Martinelli, Alexander e o Lima, que depois saiu para a entrada do Ganso. E ele não fez, ele colocou o Felipe Andrade. Parece que a intenção sempre é puxar o time para trás. E aí a gente já viu esse filme com Abel Braga, que fazia um gol, puxava para trás. O meme do não recua Fluminense, ele precisa voltar com força, porque o Mano Menezes é desse. Se ele acerta, e acertou muito, ao poupar jogadores, ele erra e errou demais nas substituições e quase pôs tudo a perder. Então, Fluminense 2, Juventude 3 está razoavelmente tranquilo. Meu medo é não poder contar com o time completo e o Mano cagar nas substituições do jogo de volta, que vai nos classificar para a Copa do Brasil. Grande beijo, grande abraço, tchau, tchau.